Oi, eu sou a Fran e nessa aula a gente vai ver uma parte que pra mim é um xodozinho, que é a parte de detalhamento. Estamos falando mais especificamente de detalhamentos de marcenaria. E meu arquivo já tá abrindo, porque eu já vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer isso super automatizado com o nosso SketchUp inteligente. Mudamos aqui de arquivo pra gente ver então a parte de detalhamento. E pra isso eu peguei um arquivo meu aqui, que ele tá pesado, tá? Eu resolvi fazer o apartamento todo dentro de um arquivo só. Passei um certo trabalho porque ficou pesado, deu pra fazer, tá? A gente conseguiu otimizar, né, reduzir tamanho de textura, trabalhar com blocos mais levinhos, a gente consegue montar, tá? Não é impossível, mas fica mais pesado. Dependendo do tamanho do seu apartamento, talvez eu não arriscaria, porque a gente sabe da limitação do próprio SketchUp, então você poderia fazer isso aqui tudo em ambientes separados, ou vamos fazer tudo junto, vamos aguentar o tranco aí. E, claro, ele trava um pouco mais, tá? Obviamente o arquivo fica mais pesado. Já vimos aí, então, cenas, plantas, cortes, fachadas, e agora a gente vai vir aqui, então, detalhamento. Importante dizer o quê? Para fazer detalhamento, a gente precisa ter uma base de onde a gente vai partir esse nosso detalhamento. E a gente vai pegar essa base aqui de plantas em marcenaria e marmoraria, que eu coloquei ele aqui dentro, que é a cena chamada isolar marcenaria. E ele vai servir para a gente setorizar os nossos blocos de marcenaria, digamos assim. Então, as coisas que a gente quer detalhar de marcenaria, tá? O que que eu deixo ativo, por exemplo, em isolar marcenaria, né? Eu vou deixar ativo aqui iluminação de marcenaria, vou deixar ativo a parte de eletros que fazem relação, né, que estão ali vinculados. Eu vou deixar a parte de própria de marcenaria, marmoraria, rodapé, né, que é rodapé de marmoraria, e aí os pontos técnicos. Então, a gente vai estar colocando aqui pontos técnicos para que eles se compatibilizem, porque às vezes a gente tem esse ponto técnico atrás da marcenaria, às vezes ele vai para cima do painel, e a gente precisa demonstrar isso, né, detalhar isso lá na marcenaria para o marceneiro saber que ali vai ter um cano, que ali vai ter uma tomada que vai vir para frente. E aí é importante dizer o quê? O que que fica oculto nessa cena? Técnico compatibilização. Essa etiqueta aqui é para a gente colocar apenas os pontos técnicos que são soltos. Então, é para fazer essa compatibilização com marmoraria e marcenaria e colocar os que não influenciam nessa etiqueta. E aí, cada coisa vai para o seu lugar e vocês vão ver que isso automatiza muito. Então, é importante, se você usa aí, né, os pontos técnicos, ter, né, que às vezes você pensa, o que é isso aqui? Não serve para nada. Não, ele serve, ele é muito importante. Então, técnico, compatibilização soltos, ele é pra gente, é pra colocar aí os blocos que de fato eles não têm aí interferência, tá bom? Salvei, aqui sobrou o que eu vou detalhar de marcenaria. Se vocês querem que alguma coisa apareça aqui, que é para detalhar, vocês precisam colocar nessa etiqueta, tá? Porque é a partir daqui que ele vai gerar ali os nossos detalhes e vai gerar as cenas de detalhamento a partir disso aqui. Então, o que tiver aparente aqui é o que vai ficar no detalhamento, certo? Incluindo, por exemplo, fita de LED, achura de LED que a gente quer, precisa estar ativo aqui, tá? Porque senão depois lá não vai aparecer e você vai precisar ativar um por um lá. Então, aqui é a base dele. E você vai perceber aqui que, por exemplo, eu não fiz grupo nenhum. E aí, então, a minha modelagem, ela tá toda solta, tá vendo? Tá tudo desagrupado. O que é importante a gente fazer aqui agora? Criar os grupos, tá? Primeiro, a gente vai ver o que tá sobrando aqui, que são aqueles blocos que a gente precisa compatibilizar. Então, eu venho aqui, clico a minha etiqueta, seleciono aqui, né, o etiquetar do nativo, e, por exemplo, essa tomada aqui tá voando, deixo ela solta. Aqui, vaso sanitário, solto. Aqui a parte de chuveiro, solto. Esse aqui também tá solto. Esse aqui já tá influenciando no nosso painel, a gente deixa ele ali. Aqui também tá atrás do painel, esse aqui tá solto. Aqui no outro banheiro também tá solto. Esse também, opa. Esse aqui, o chuveiro e o vaso sanitário. Eu acho que é isso, que tava solto a princípio. Tudo que tem aqui atrás, ó, por exemplo, tá compatibilizado, né? Ah, esse aqui também tá solto, né? Então, geladeira também é solto, vai ficar dentro do nicho, mas é solto.
O restante tá tudo dentro, né, embutido, tá escondido atrás de marcenaria, então eu vou acabar deixando. Inclusive esses aqui também de marmoraria. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai agrupar esses blocos. Por exemplo, esse bloco aqui. Aqui vai ser um bloco de detalhamento que eu vou fazer. Então, eu vou agrupar os elementos. E isso aqui você faz no final, quando tudo tiver modelado, tá? O projeto tá pronto, aprovado, vamos detalhar? Você faz isso. Porque se você fizer isso no começo, vai ficando errado, você vai ter mais retrabalho depois, tá? Então, isso aqui sugiro realmente antes de ir pro executivo. Então, organizando o meu arquivo para ir para um executivo. Então, ó, agrupei tudo, tá tudo pronto, agrupo. Porque aqui no meu G posso esconder ele. Agora eu posso fazer a parte aqui de lavanderia, tudo junto, ó. Agrupei. Posso esconder. Aqui eu tenho a mesa e junto com essa parte aqui, que é o envolto da viga, vou colocar tudo junto também. Esconder. Aqui tem a parte da churrasqueira. Ó, aqui tinha ficado uma tomadinha solta. Bota ele no solto, senão ele vai ficar atrapalhando a gente, tá? Agrupo, pode esconder. Vou vir aqui para esse quarto, eu vou fazer essa cabeceira. E depois eu vou fazer toda essa parte. E aqui vocês percebem que tem um ar-condicionado, e o ar-condicionado tá junto, então precisa indicar que esse ar-condicionado vai aqui, né? Senão o marceneiro não vai saber. Agora aqui tem a parte do banheiro, ó, então você vai selecionando e vai colocando. Aqui tem um outro banheiro. Às vezes fica um pouco mais chatinho, dependendo aí do... Como esse projeto é grande, né? Às vezes fica uma coisa emendada na outra, mas você vai devagarinho e vai fazendo, ó. Aqui um outro painel. Aqui o painel da sala, então vamos selecionar ele. Ó, selecionei, agrupei, escondi. Eu sempre vou escondendo para facilitar os próximos, né? A parte do quarto aqui eu posso detalhar tudo isso aqui junto. A parte do closet, o closet ele é todo fechado. Eu posso talvez detalhar isso aqui. A parte do closet. E aí depois o painel. Aí o painel aqui, ou eu posso fazer tudo junto ou separado, né? Eu vou fazer separado. Então, closet de um lado e painel de outro. Eu vou dar um hide para eles reexibirem tudo. E agora eu vou entrar aqui no meu sketch inteligente, aba de detalhamento. A gente vai começar a criar o detalhamento. Por ordem, tá? Você que define que ordem você quer, seleciona um bloco e clica em adicionar detalhe. Aí ele vai falar, detalhe 1 criado. Pode esconder de novo para você ir sabendo que você já criou ou não. O 2, e assim por diante a gente vai. O 3 aqui. A ordem você que escolhe, tá? O quarto. Aí aqui eu vou vir pra churrasqueira, o quinto. Depois eu faço painel. Depois aqui o que que eu vou detalhar? Banheiro social. Banheiro social. Depois eu posso vir, então, para a suíte. Então, eu vou primeiro a cabeceira e o roupeiro. Depois eu faço esse painel. E depois eu vou fazer o banheiro. Tá vendo que aqui eu já tô pensando na ordem que eu vou detalhar lá no meu caderno, tá? Depois eu vou vir pro closet, então eu posso detalhar o closet em si, aqui o roupeiro. Essa parte aqui da janela e o restante do painel. E depois o quarto da menina eu posso detalhar a cabeceira também. E depois todo o restante aqui da marcenaria. Pronto, esse aqui foi o último. Posso dar um hide de novo. Voltei com tudo. Salve seu arquivo. Não me responsabilizo se você fizer isso sem arquivo, principalmente nessa quantidade de coisas que a gente tem. Então, pedi para ele limpar a seleção, vou salvar o arquivo. É interessante falar que eu, comigo, mesmo trabalhando com arquivos grandes, eu não sofri muito de Bug Splash, né? É Bug Splash que fala? Enfim, do fatal error do SketchUp, né? Não notei, tá? Às vezes era quando eu tava mais modelando alguma coisa,
do que usando de fato as cenas. Mas, dependendo da versão que você está usando ou do tamanho do seu arquivo, pode ser que, de fato, o Sketch inteligente, ele faz automatizações. E ele faz, né, esses processos muito rápido. Então, pode ser que, dependendo do seu arquivo, ele possa dar uma travada, é algo assim. Então, sempre salva aí antes de executar algo tão grande assim. E o que é agora? A gente criou todos os nossos detalhes. Quando a gente cria ali o detalhe, ele já cria aqui a nossa etiqueta e ele já se encarrega de colocar esse módulo que a gente fez na etiqueta correta. E aí, quando a gente vem aqui agora em criar cenas automáticas, ele vai criar todas as cenas, cada uma individual. Tá vendo que já criou? Então, ele criou 15 cenas, dei um OK. E agora eu posso vir aqui e eu tenho todo o meu detalhamento, tá? Todas as cenas em perspectiva isométrica. E o que a gente precisa só fazer agora? Girar ângulo da perspectiva, porque o SketchUp não entende qual é a frente. Não tem jeito. Talvez uma inteligência artificial um dia, né? De ele entender que aqui ficou atrás do móvel. Isso aqui possivelmente só a gente mesmo. E você vai clicando aqui em girar ângulo. Então, ó, esse ângulo aqui para mim é o melhor. Próxima. Vamos girar o ângulo. Aqui tá perfeito. Próximo. Pode ser nesse lado aqui. Próximo. Pode ser assim, ó. E assim por diante, tá? Aqui tá o contrário. Não tava certo, é assim mesmo. Aqui também tá bom, às vezes ele acerta. Ele sempre faz em um formato, né? Daí, às vezes aqui a nossa isométrica tá certinho pro lado que é a frente, né? Aqui tá totalmente ao contrário. Automaticamente ele salva, tá? À medida que você vira, ele já salva a cena. Então você não precisa vir aqui e atualizar essa cena. Ele já fez isso por você. Vamos girar o banheiro aqui, ali, o closet. Se você der um clique e ele não funcionar, clica de novo que ele vai. É porque possivelmente ele pediu para girar na perspectiva que tava. Então aí às vezes ele finge que não vai, mas ele vai sim. Ó, por exemplo, eu cliquei e ele não fez nada, mas eu cliquei de novo ele vai, tá? Próximo, cabeceira. E o próximo aqui, girar ângulo da perspectiva, roupeiro. Importante dizer o quê? Lá no plugin de scripts, a gente tem aqui, ó, ocultar portas. E eu já deixei ele, inclusive, personalizado para você, tá? Por quê? Ocultar portas é um botão e ele vai apagar, né? Mostrar ou ocultar a etiqueta de portas. Mas são as minhas etiquetas de porta, né? Mas eu pensei em vocês, pensei em quem tem projetos diferentes aí, que é o quê? Qual layer você quer apagar? Então você coloca aqui o nome exato da sua layer, no caso a minha é marcenaria porta, salvei. Isso aqui vai salvar lá nas configurações desse plugin. E aí, quando você vir aqui em ocultar portas, ele aparece. E aí, o que é interessante? Você pode vir aqui também em preferências e buscar aqui por ocultar portas. Você vai achar aqui, ó. Você vai achar aqui, ó, ProScript. E aí vai ter aqui, ó, ocultar layer portas, tá? E você pode colocar um atalho para isso aqui. Por exemplo, eu posso escolher onde eu quero colocar ele. Tô pensando numa que tá vaga aqui. Tá difícil, porque tá tudo ocupado. Acho que eu posso colocar, tipo, Alt P. Ctrl Alt P, ó. E aí eu dou um OK. Quando eu clicar no meu botão Ctrl Alt P, que no caso eu cliquei só no Alt. O Alt do lado do teclado aqui, que é o Ctrl Alt, né? Ele é automático, não são duas teclas, eu clico só em duas aqui no meu teclado. Aí ele fica exibindo e ocultando minhas portas, sem precisar ir até aqui nas etiquetas e ficar aqui achando ela, sabe? Então, que é algo que a gente usa muito, né? Então, ó, abriu portas, escondeu portas, mostrou portas. Escondeu portas e mostrou portas. Bem mais prático. Pega essa dica aqui que tá dentro do script. E isso aqui tá disponível lá no meu site gratuito, tá? Você pode entrar lá e baixar. O que mais que a gente tem aqui dentro de detalhamentos? Eu entendo que às vezes a gente precisa fazer variações de um mesmo desenho, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui alguma coisa que possa... Por exemplo, esse aqui. Eu quero fazer uma variação desse aqui pro outro lado. Quero deixar desse lado e quero deixar desse lado. Eu posso vir aqui nele, escolher um estilo. E aí eu tenho aqui, ó, dois estilos que eu uso para detalhamento em específico, tá? Para o detalhamento e detalhamento corte.
escolher para o detalhamento, porque eu não preciso de corte, e eu posso colocar aqui um sufixo que eu quero que ele coloque. Então, vai ficar det3, e aí eu posso colocar A, por exemplo. E eu posso duplicar essa cena. Tá vendo? Ele duplicou com o nome que a gente colocou. Posso vir, girar ângulo da perspectiva. Opa, girei demais. E aí, enfim, né? Vou ter que, infelizmente, daí isso aqui eu vou ter que fazer aqui. Vou ter que jogar ele lá pro ladinho dele. Ou a gente pode vir aqui, né? Aqui é mais fácil, ó. E arrastar ali pra cima. Uma opção, quando você quiser fazer uma variação. Isso aqui eu uso muito pra, por exemplo, ilha. Aí, às vezes, eu escrevo, tipo, ilha lá de dentro, sabe? Que aqui não tem nenhuma ilha, mas funciona muito bem pra ilha. Que ilha a gente, às vezes, desenha, quer mostrar, né, a perspectiva dos dois lados. E outra coisa que funciona muito bem é, por exemplo, pra fazer um corte. Ah, eu quero fazer um corte nesse meu armário aqui. A gente vai entrar dentro do grupo. Aí sim eu vou vir aqui com a minha ferramenta de sessão, tá? Nativa mesmo. Vou pegar aqui o cortezinho. Vou precisar voltar aqui e tirar esse corte ativo. Vou dizer onde eu quero passar esse corte, por exemplo. Ah, quero passar o corte bem aqui, ó. Aqui. Posso deixar ele assim mesmo. E aí agora eu uso o meu estilo aqui de corte, porque eu estou precisando de um estilo que tenha corte. É a mesma questão lá dos estilos onde a gente fez cortes e fachadas, né? Seções e fachadas, é quase a mesma coisa. Então, se eu preciso que o corte esteja ativo, eu preciso escolher um estilo que tenha esse corte ativo. E aí, posso colocar aqui corte. Então, vai criar o det1 corte. E ele criou ali o det1 corte, tá? Criou lá embaixo, a gente vai trazendo ele para cima. Ele sempre cria, né, lá no final da lista, tá? E aí a gente tem aqui a variação, por exemplo. Se você quiser, por exemplo, deixar ele orientado já, você pode vir aqui, detalhamento, deixa eu ativar aqui ele, pegar ele de novo, ativo. Deixa eu voltar nesse aqui, porque normalmente ele pega esse que estava ativo antes. Venho, alinho visualização, e aí eu posso também fazer daqui, corte, ó. E aí ele já deixou na visualização certa, tá? Então você pode deixar tanto na isométrica quanto na que você já quer. Ele vai sempre seguir o que você marcar, tá? Ele não vai corrigir a perspectiva. Então ele não vai corrigir a perspectiva, ele vai deixar que você padronizar ali antes de clicar aqui no botão de duplicar cena atual, tá bom? Então assim a gente consegue também fazer variações seja de corte, seja de planta, né? Algum detalhe específico, por exemplo, que eu quero mostrar aqui, que aqui vai ter o aquecedor, né? Então, precisa deixar o espaço, tudo mais. Então, por exemplo, aqui foi um bom lugar para ter um corte, né? Mostrando essas alturas, mostrando a diferença aqui de variação de profundidade e tudo mais. Tem essa parte aqui de duplicar essas cenas para ficar mais fácil, ok? Outra coisa também que a gente pode fazer aqui é, por exemplo, detalhar alguma gaveta. Eu sei que essa minha gaveta aqui tem esse detalhamento, tá vendo? Eu vou fazer uma variação dela também usando isso aqui. Eu posso deixar ele aqui, inverter seleção, selecionar, inverter seleção, desselecionar tudo, tá vendo? Eu deixei só a minha gavetinha ali que eu quero detalhar. E aí, eu posso vir aqui, detalhamento, e botar gaveta. E duplicar a cena. Então, ele vai criar um detalhamento específico daquele item que a gente isolou. Ele tá lá dentro do nosso corte ainda, tá? Mas ele salva aqui uma cena só com ele pra gente jogar lá pro layout, cotar e tudo mais. Então dá pra fazer umas coisas bem legais aí usando também a duplicar cena, tá? A gente consegue pegar umas variações. É óbvio que se tiver algo muito específico, você vai fazer manual, né? Não queira inventar a roda. A gente pode usar as ferramentas nativas aqui. Ele veio para justamente automatizar aquilo que era muito repetitivo. Então, imagina o tempo que a gente ia levar para fazer toda essa parte aqui de detalhamento, cena por cena, virar a perspectiva, colocar no lugar certo. Com isso aqui eu já te vendi o meu produto, porque, sério, você ia demorar pelo menos acho que 1 hora para alinhar tudo, colocar cada coisinha no seu lugar, e fazer um, e girar outro, e fazer um, e girar o outro. E aqui, em questão de, sei lá, 5 minutos a gente selecionou tudo e ele fez tudo. Então, é uma economia
de tempo absurda, assim. Do fundo do meu coração, eu espero que você tenha adorado essa aula, porque essa é uma das partes que eu realmente mais gosto, de ver ali quão rápido a gente consegue fazer todo o detalhamento, e aí depois levar isso aqui pro layout, e daí só cotar, girar as cenas ali, né, botar a frente, fundo, cima. Então fica muito mais prático. Eu realmente amo essa parte. Espero que você também tenha gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Me ajuda, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta como você amou essa parte e até mais.